Olá! Nesse vídeo você irá conhecer um pouco da história do município de Brusque, esta cidade encantadora e terra de oportunidades. O município se encontra no Vale do Itajaí e sua população é de 134.723 habitantes, de acordo com a pesquisa do IBGE de 2019, sendo a 12ª maior do estado. Então senta que lá vem a história. Antes da colonização, quem ocupava este território eram os Xoclém, povo indígena que se denominavam laclanho, que significa gente do sol ou gente ligeira, e eram pejorativamente chamados de botocudos ou bugres pelos colonizadores. A floresta atlântica e os bosques da região eram sua casa, e nela eles encontravam tudo o que necessitavam para sobreviver. Caçavam diferentes tipos de animais e aves, e coletavam mel, frutos e raízes silvestres. Tinha o delicioso pinhão como um dos principais alimentos. Eles viviam nas matas desde a costa até o centro e oeste de Santa Catarina, ao longo do rio e seus formadores, e disputavam os territórios com os guaranis e caigangues. Em meados do século XIX, largos trechos daquelas matas foram destinados a colonos alemães e italianos trazidos ao Brasil. Eles declararam guerra aos nativos Xoclém, que foram perdendo território e se refugiaram em terras de difícil acesso e menos ocupadas, adentrando as serras da Mata Atlântica de Santa Catarina. Após a instalação de famílias imigrantes nas terras onde os Xoclém estavam refugiados, eles passaram a ser encurralados e perseguidos. Após os conflitos que se seguiram, o governo teve que tomar providências. Foram criadas expedições de bugreiros para caçar, matar e escravizar os Xoclém. Na visão dos colonizadores, os indígenas e a floresta eram um entrave ao processo de colonização. Então, estimulados e encobertados pelo governo, foi a força das armas dos próprios colonizadores e bugreiros profissionalizados que a colonização prosseguiu o Vale do Itajaí. Nas décadas que se seguiram, 2/3 do que restou do povo Xoclém foi dizimado por grandes epidemias de gripe, febre amarela e sarampo, como indica no censo de 1997. Se você tem curiosidade em saber um pouco mais sobre essa história, indico que assista ao documentário no YouTube chamado Povo Laclanho Xoclém, Os Órfãos do Vale. A história da colonização atual da região de Brusque tem início com a presença de imigrantes que exploravam a extração de madeira. Vicente Ferreira de Melo, conhecido como Vicente Só, foi um dos primeiros a adentrar a mata e estabelecer moradia no alto de um morro. Morro onde hoje é a Igreja Católica localizada no centro. Ali era a casa dele. No dia 4 de agosto de 1860, chega a Brusque o famoso austríaco Barão von Schneeberg, liderando 54 imigrantes alemães, e se inicia de fato a colonização. Por isso que é no dia 4 de agosto que a gente comemora o aniversário de Brusque. O núcleo foi batizado de Colônia Itajaí, o primeiro nome de Brusque. Nos anos seguintes, mais imigrantes chegaram a Brusque. Em 1881, a atual Brusque recebeu o nome de São Luís Gonzaga. Em 17 de janeiro de 1890, a cidade foi batizada de Brusque, em homenagem a Francisco Carlos de Araújo Brusque, presidente da província de Santa Catarina, como se fosse um governador do estado. A cidade recebeu de herança características bem específicas dos seus colonizadores, tanto na arquitetura, quanto a gastronomia e as festas populares, são herdadas da cultura alemã. Mas Brusque também é feita de uma mistura de outras colonizações, como irlandeses, britânicos, italianos e poloneses. Foram inclusive alguns poloneses que trouxeram à cidade técnicas de tecelagem e fundaram as primeiras fábricas da cidade, que fez com que ela ficasse conhecida como a Cidade dos Tecidos, porque foi aqui que começou um dos maiores polos têxteis de Santa Catarina e do Brasil. A primeira tentativa de produção de tecidos na cidade foi feita por João Bauer, que deu nome à conhecida rua que hoje vai em direção à prefeitura, em 1890, com o auxílio de imigrantes poloneses que eram conhecidos como os tecelões de Lodz. Depois disso, foram instalados teares de madeiras rústicos na cidade, construídos pelos próprios poloneses, que receberam o apoio do comerciante Carlos Renault,
sim como o nome da rua do centro da cidade, o estádio e outros. Assim, em 1892, foi fundada a fábrica de tecidos Renault S.A., considerado um ícone da indústria de tecidos no Sul. 6 anos depois, nasceu a fábrica Birchner e em 1911 a Schlesser. Foi assim que essas indústrias acabaram dominando a principal atividade econômica da cidade no século XX. E é por tudo isso que ainda hoje o setor de serviços têxteis é um dos mais fortes setores na economia de Brusque. E aí na sua casa, quem trabalha no ramo têxtil? Como falar de Brusque sem se lembrar da tradicional Fenarreco? A Festa Nacional do Marreco surgiu inspirada na Oktoberfest, para ser um atrativo aos turistas que visitavam a região na época do Oktober. E o grande diferencial era a carne de marreco. A festa tinha como foco inicial a divulgação do prato típico da cozinha alemã. Os imigrantes utilizavam no continente europeu o ganso como elemento principal da ceia natalina. A iguaria trouxe a combinação entre o exótico e o tempero da região, tornando-se referência a curiosos e visitantes. A primeira festa aconteceria no tradicional clube de caça e tiro. Então, já com os preparativos definidos, a festa proporcionaria ao público a opção de almoçar ou jantar em Brusque, para posteriormente seguir para Blumenau, onde ocorreria a Oktoberfest. Assim, a previsão de término do evento foi estabelecida inicialmente para as 23 horas. Mas não foi isso que aconteceu. Os festeiros se animaram tanto que a festa se estendeu noite adentro, com muita dança e música alemã. Na primeira edição, a festa contava com um número limitado de chopp e carne, dividido entre os 10 dias de decorrência. O sucesso foi tão grande que nos primeiros dias o marreco e o chopp haviam acabado. Naquela época, enfrentando muita dificuldade de comunicação e transporte, o evento foi bem sucedido, contando com a mobilização de muitos voluntários que cediam os fornos de suas próprias casas para que o marreco fosse assado. Até a polícia militar contribuiu com o transporte de mercadorias para o sucesso do evento. E você, já se divertiu na Fenarreco? Já teve aquele crush de Fenarreco? Hoje, a cidade de Brusque tem muitos migrantes do Paraná, Pará, Bahia e outros estados do Brasil. E essas culturas, aos poucos, vão sendo incorporadas à cultura local e Brusque vai se tornando cada vez mais uma cidade mais moderna e cosmopolita. Você já teve a oportunidade de experimentar um acarajé em Brusque? Mas agora, falando em cultura local brusquense, você gosta do cachorro-quente de festa? Aquele com a famosa linguicinha? E uma deliciosa cuca para acompanhar um café? Já fez compras no Arker? E já cantou o parabéns diferentão brusquense? Viu as capivaras na beira-rio? E como você está contribuindo para a história de Brusque? Esta cidade que está no ranking das cidades mais seguras para se viver no Brasil e é sinônimo de qualidade e expectativa de vida. Em 2020, desejamos os parabéns a Brusque pelos seus 160 anos.